amigos, um grande abraço. Hoje é segunda-feira, dia de futebol em rede para você. E é lógico, para manter a tradição, estou eu aqui, o nosso querido Luiz Carlos Quartarolo ao lado, para falarmos a respeito de futebol. Hoje é um dia diferente. Antes do Quartarolo dar os seus cumprimentos educados, dar boa noite para todo mundo, aqui também fico meu boa noite, para vocês não ficarem chateados. Eu tenho que fazer um esclarecimento. O programa hoje está sendo gravado, porque vai ter o clássico São Paulo e Santos, o São Paulo e Palmeiras. Já começou. Então, por isso, nós vamos falar rapidinho no dia de hoje e algumas mudanças vão acontecer, eu vou explicando ao longo do programa. Quartarolo, dá o seu boa noite, então, que é para a gente falar rápido de Palmeiras e São Paulo, que já estão jogando. Verdade, Seródio. Um abraço a você, Seródio, ao Sérgio Oliveira, ao Luquete, ao pessoal da AltV, ao pessoal aqui do YouTube que nos acompanha mais uma vez. Seja bem-vindo, dê joinha aí, entre, se inscreva no canal, é muito legal para a gente, para você também. Clica. E um abraço e rapidinho, né? Porque realmente a gente vai ter uma segunda-feira diferente, porque a CBF não sabe que domingo é dia do futebol. Vamos fazer segunda, né, Seródio? Sabe como que é, né? Mas tem que cumprir o que foi determinado com um contrato de TV. Você sabe que funciona assim mesmo. Tem jeito. Sim. Segunda-feira? Bom, tá bom. São Paulo e Palmeiras estão em campo. Fala rapidamente do São Paulo. São Paulo não conta com vários jogadores nesse clássico. São 9 desfalques, se você contar o Alce como desfalque. Se tirar o Alce da Floresta, serão 8 desfalques. Para mim, tudo tem... tudo Alce, Valse. Tudo. E aí o São Paulo está tentando aí manter uma invencibilidade como mandante de 14 jogos, e está enfrentando o adversário que venceu o São Paulo no Morumbi na última vez. Bom, Quartarolo, é o seguinte, vou ser curto e grosso em relação ao São Paulo. Não dá para acreditar, se acontecer um milagre, é um milagre. Todo torcedor do São Paulo, se for um pouco esperto, já está de férias, porque tem uma trilogia aí contra o Palmeiras, e o São Paulo está muito abaixo do Palmeiras. Se acontecer um resultado positivo, eu vou colocar na conta do milagre. Acho o Palmeiras amplamente favorito e não vejo com muito otimismo a participação do São Paulo, tanto hoje como nos 2 jogos da Copa do Brasil. Quartarolo. Se você olhar rapidamente, também falando rapidamente, Seródio, o Palmeiras é favorito, é melhor que o São Paulo. Mas se acontecer um resultado adverso em favor de São Paulo, tanto nesta noite como na Copa do Brasil, eu vou colocar na conta do futebol. O futebol é assim. Depois que o Botafogo virou um jogo em que perdia por 2-0 com 1 a menos, com um monte de cagada de arbitragem contra ele, o futebol tem dessas coisas. Então, é um imponderável futebol clube que pode entrar em campo. E o São Paulo tem alguns jogadores que podem fazer isso. Vamos aguardar e boa sorte para quem está acompanhando o jogo aí, para você que está nos acompanhando. A gente vai falar muito disso também durante a semana, porque é um jogo que vai repercutir de qualquer forma. Uma coisa eu tenho certeza, Seródio, já posso afirmar agora. Segura aí, porque eu sou realmente o cara que sabe das coisas. Abel Ferreira não levará cartão amarelo hoje. Está fora por Covid. Exatamente. Então, não vai. Mas o João Martins, talvez. Então, vamos em frente. Não, o Marcos Rocha também está fora, o Rafael Veiga está fora, o Zé Rafael está fora, mas o Palmeiras está embalado. São 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, 18 jogos de invencibilidade na temporada. E, honestamente, se você fizer uma comparação jogador a jogador entre Palmeiras e São Paulo hoje, o Palmeiras tem amplo favoritismo. Não dá para esconder isso. O torcedor do Palmeiras certamente está torcendo para que o seu time vá bem também no Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje vai ampliar a vantagem do Palmeiras na liderança, mas o torcedor do Palmeiras, acima de tudo, está otimista porque o São Paulo é o adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você falou, eu repito, Quartarolo, torcedor do São Paulo, se for esperto, está de férias. Deixa a torcida do Palmeiras fazer festa, porque eles estão com tudo, Quartarolo. Você é pessimista, deixa eles. Bom jogo para você e nos acompanha aqui um pouco mais no YouTube, na AltV, enfim, a gente está com você. Fala aí, Seródio. Bom, vamos falar do Corinthians. O Corinthians vai pegar o Santos na Copa do Brasil na quarta-feira. O Corinthians teve um jogo contra o Goiás. Foi pênalti ou não foi, Quartarolo? Não foi pênalti para o Corinthians e foi pênalti para o Goiás. O árbitro influiu diretamente no placar. Aí eu fico maluco, Quartarolo. Porque eu vendo a entrevista coletiva de Vitor Pereira após o embate,
eu fico com a sensação de que ele precisa ir para terapia. Tá difícil. Primeiro, ele fala o seguinte na entrevista: eu gostaria que não brincassem com o meu trabalho. Devia falar Sim. isso para a arbitragem, então. Mas a arbitragem só ajudou, foi o centroavante que ele não teve. Não, mas então, a arbitragem. Se a gente não estivesse com os garotos, o Corinthians estaria a brigar pelo rebaixamento. O que deu no Vitor Pereira? Seródio, eu às vezes não consigo entender esse português dele, deve ser um outro português, porque ele não está falando a mesma língua da gente, né? Porque, veja bem, quando ele fala assim, se não fossem os garotos, o Corinthians estaria brigando no rebaixamento, ele está querendo dizer que os garotos estão ajudando. Mas ele, na verdade, está expondo também os chamados mais veteranos. Ontem, por exemplo, quem bateu o pênalti acontecendo ou não, mas daí não é culpa dele, bola na cal, foi o Fábio Santos, que é um veterano. Quem construiu a jogada, se foi pênalti ou não é outra coisa, foi o Roger Guedes, que não é nenhum moleque. Então ele fica dando essa aí, não, se não fossem os garotos, sabe? Ele tem que fazer o time jogar entre garotos e os mais veteranos. Aliás, o Corinthians tem muitos veteranos no elenco justamente para que ele possa dar uma mexida, uma misturada. E cada coletiva, ele arranja uma frase de efeito que acaba dando manchete e é repercutida, como nós estamos repercutindo agora, para esquecer o péssimo futebol, porque o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi horrível. Aliás, o placar mais justo seria o empate. E se você tirar a arbitragem, o erro da arbitragem, e botar o acerto da arbitragem, se houvesse uma arbitragem honestamente acertada, o Goiás teria ganhado o jogo, na minha opinião. Quartarolo, eu estou a pensar aqui. Sim. Eu acho que Vitor Pereira está a comer alheira estragada. Sim, demora muito para chegar de lá até aqui. O navio encalhou. Não, mas ele está a comer alheira. Alheira é uma comida portuguesa estragada, porque ele não está falando coisa com coisa. Então, mas é transportada de lá para cá até atravessar o Atlântico, muito provavelmente deve ter estragado essa alheira. Não conduziram, não climatizaram o produto. Aí ele encerra a entrevista coletiva dizendo que as pessoas não querem a verdade. Eu acho que não quer a verdade é o próprio Vitor Pereira. O próprio Vitor Pereira, que está a falsear a verdade. Diz que agora não temos o Jô. Até outro dia o Jô não era nem titular do time, ora pois. Não. Tanto é que ele brigou com o Roger Guedes para jogar de centroavante no lugar do Jô. O Gil estava jogando, sentiu. Aliás, o Gil é dúvida para pegar o Santos na quarta-feira na Copa do Brasil, mas o Gil até outro dia nem titular era, ora pois. Sim, ora pois. Eram os garotos. O João Vitor, que era um jogador fantástico, fenomenal, deixou de ser escalado, ora pois. Exatamente. E volta o Fagner. Eu não consigo entender. E o Campinho, voltou titular. Eu acho que o português que o Corinthians contratou necessita de uma ajuda. Eu acho o seguinte, eu acho que ele tem duas personalidades e elas conversam entre si e nem sempre se entendem. Vai o Vitor Pereira, o do espelho fala uma coisa, ele fala outra, aí ele não concorda, ele vai para a coletiva para discutir com ele mesmo. Inclusive, responde perguntas que não foram feitas. Parece o Sérgio Urindi com o Wagner Pelé. Meu Deus do céu, eu acho que trouxeram o português estramelhado. Sim. E aí, ainda a respeito do Corinthians, que está a viver essa situação, porque Vitor Pereira talvez não tenha percebido, mas o Corinthians está em segundo lugar. Está bem posicionado. Está bem. Está bem. Está bem. E pode passar pelo Santos, por que não? E vai pegar o Santos em 3 fenomenais duelos. Em trilogia Santos e Corinthians também? Santos e Corinthians, tem trilogia também. Tem trilogia. Não sei. Aliás, Quartarolo, será que o Vitor Pereira sabe onde está o Luan? Não, ligaram para a mãe do Luan, nem ela sabia. Quem? Não faz tanto tempo que eu não vejo. Que judiação, até né? parece que eu estou querendo pegar no pé, mas não é isso, não. Eu acho que alguma coisa está acontecendo no Corinthians. Eu já no último programa sugeri aqui mudar o nome de CT Sigmundo Freud, porque o Corinthians está sentindo uma insegurança muito grande, mas eu acho que o negócio está ficando cada vez pior. O treinador não consegue se entender. É verdade. Quer dizer que, para exaltar o trabalho dos meninos do Corinthians,
Ele precisa descer o cacete dos veteranos. Sim, claro, para mostrar que aqui ninguém é melhor que ninguém. Nem os piores são melhores, não os melhores são piores. Aqui é tudo igual. Eu não sou o Fernando Pessoa. Não sou. Também não sou o Camões. Não tenho a mínima tendência para escritor português. Mas eu acho que essa história tem um final anunciado. Eu acho que o português vai dançar. Eu estou mais para Saramago. Você já leu Saramago, né? O Saramago é um escritor que tem vírgula, 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 não tem ponto final. É incrível. O Cerco a Lisboa, você começa a ler, não para, não tem capítulos dividindo o livro. Porque acabaram de cercar ele. Exatamente, o Cerco ainda não acabou. Aí que tá, aí entra Vitor Pereira. Então o Corinthians tem alguns problemas. O Luan não aceita fazer terapia, também não consegue jogar, não aceita jogar, porque não joga. Talvez ele converse com ele mesmo e o corpo fala, não, hoje não, segunda-feira. O outro, Júnior Moraes, que já era ruim antes, andou por aí, mercê da sua competência ou não, ganhou dinheiro, Deus que ajude. O pai dele, o Aloysio, era um belo jogador, não era nada excepcional, mas era um belíssimo jogador do Santos. Aí chega o Júnior Moraes e fala assim, não, ele está com um problema porque ele sentiu os efeitos da guerra. Não me consta que ele foi voluntário do exército russo ou da Ucrânia na guerra. Estão a aparecer feridas na boca. Então, tem que falar para o Júnior Moraes, assim, aquilo que o Chicão e o Coutinho fizeram contra a Argentina em Mar del Plata em 78. Vamos entrar meia hora antes no estádio e falar assim, ó, tá vendo? Isso aqui é um estádio. Esse barulho da torcida não é invasão russa. Esse barulho ensurdecedor que está espolcando não é bomba, são rojões para te receber bem. Aquele brilho lá em cima é só placar eletrônico, não é aviãozinho soltando bomba em você. Você pode jogar, Júnior. Aí é o problema, ele não sabe jogar, ele é ruim. Então, pelo amor de Deus, contrata um jogador ruim e depois fica procurando desculpinha. Pelo amor... a gente já falou sobre isso, né, Seródio? A gente teve problemas na família, já conviveu com os amigos. A depressão é uma doença hoje, é cotidiana para muita gente. A gente tem que respeitar. Mas espera aí, gente. O cara fala, os efeitos da guerra. Amigo, ele não... Eu acho que está no Corinthians, Quartarolo, com todo respeito, isso tudo é desculpa. Sim, claro que é. Porque o Corinthians está precisando, eu tenho o maior carinho pelo Corinthians, trabalhei lá, cobri pela Jovem Pan Corinthians por mais de 20 anos, conheço muita coisa no Corinthians, algumas que, infelizmente, não são dignas de serem relacionadas como glórias, outras que são coisas boas que o Corinthians tem, mas o Corinthians está vivendo um momento desastrado. Qual é o momento desastrado? A realidade do Corinthians é completamente fora da realidade oficial. Então, o Corinthians é aquele que se preocupa em defender o jogador, que faz uma ofensa de cunho racista dentro de campo e se ofende com a torcida adversária com o mesmo tipo de ofensa de cunho racista. Aí quer panos para um e forca para outros. Assim não dá. O Corinthians é o mesmo, que vai lá, a torcida faz cantos homofóbicos, vai ser julgado essa semana os cantos homofóbicos da torcida do Corinthians contra o São Paulo. E o Corinthians lamenta, mas diz que depois que a mocinha falou lá no microfone do estádio, pararam. Pararam. O árbitro também. O Wilton então Pereira era melhor fazer a mocinha falar antes do jogo? Eu acho que era melhor arrumar a manada antes do jogo, né? Organizar a manada, né? Aí o Corinthians é aquele que diz que está negociando o Bruno Mendes, que, aliás, ninguém nunca soube por que foi contratado pelo Corinthians. E nem porque foi emprestado. De Porto Alegre. Foi emprestado para o Inter. O Inter quer. Olha que coisa. Olha onde chegamos. O Inter quer salvar o Corinthians e ficar com o jogador. Então, deviam aproveitar e mandar o Luan embrulhado junto. Mas aí o Corinthians, por causa da acusação racista de um contra o outro no jogo Corinthians Internacional, foi fazer de moça difícil. Agora o Inter está devolvendo o cara. O Corinthians se foca, volta para a realidade, ou a coisa não vai dar certo nisso daí, não. Aí que tá, Seródio. Eu nunca achei o Bruno Mendes um grande jogador. Inclusive, mas nem você, nem o Uruguai inteiro, nem o... Mas aí que tá, Seródio.
Ele andou jogando de lateral Nem direito. o Luan! Nem o Luan. Nem o Luan! Mas aí que tá. O Corinthians não tinha zagueiro, uma época emprestou zagueiro. E lá no Internacional ele chegou a jogar várias partidas, inclusive só parou de jogar no 6º jogo por causa desse imbróglio com o Corinthians. Senão estaria jogando. Ou seja, se ele consegue ser titular no Internacional, por que ele não podia ajudar o Corinthians que não tem zagueiros de sobra? Então não dá para entender. Agora, o Corinthians no Internacional tem Vitão e Mercado. Dá para entender. Qual que é um jogo? Mas e ainda deixou embora o Cuesta, que não era nenhuma sumidade, mas era bom jogador. Bom, e tem muitos jogadores já também contundidos, né, que não voltam nunca, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, era um jogador que podia ter ficado, porque é igual o que tem aí. Pior não é, não. Agora, o Corinthians precisa fazer grana. E aquilo que você falou, né? Está se fazendo difícil, mas vai ter que dar, não tem jeito. Porque senão não tem jeito. O Inter devolveu o cara. Hoje o Inter, segunda-feira, o Inter devolveu. Falou, ó, ele está indo, pegando no aeroporto, avião... Não queremos mais. Não. Tá bom. Tá bom. O presidente do Internacional, todo Alessandro Barcelos, afirmou que o jogador será devolvido ao Corinthians, porque ele se esforçou muito para pagar. O Corinthians está fazendo com doce e aí vai ficar com o cara de volta. Acabou. O Corinthians precisa voltar a andar de mãos dadas com a realidade. Tá feia a coisa, hein? Mas o Corinthians assim, é vice. O Corinthians, sim, tudo bem. O problema do Corinthians está sendo o emocional. De quem? Do Vitor Pereira? De todos. Ok. Não dá para o presidente do Corinthians, com o maior carinho que eu tenho pelo Duílio, ficar batendo o pezinho com a Comebol, querendo punir o Boca por atitude racista na véspera do jogo contra o Boca. É coisa de doido. Sendo que o segundo jogo é lá, né? Ele está querendo provocar uma maremoto. Uma carnificina. Ele quer um maremoto. O cara é louco. Não pode. Tem que voltar. Deem as mãos à realidade. É a minha sugestão. E olha que eu gosto muito das pessoas lá, hein? Tenho o maior carinho pelo Roberto Andrade, o maior carinho e respeito. Tenho o maior carinho e respeito pelo senhor Duílio Monteiro Alves. Aliás, o pai dele, que é tão simpático, agora foge da gente, não sei porquê, mas eu gostaria de ouvi-lo, porque o pai do Duílio era um cara legal pra caramba. É, sim, muito competente. Democrata. Sim. Um cara que inventou ou solidificou a democracia corintiana não pode fugir de conversa. É estranho isso. O Corinthians só voltar a dar as mãos para a realidade. Para mim, o Corinthians é favorito contra o Santos na trilogia. Eu também acho. Se bem que, do jeito que está a coisa, é capaz de eles prometerem o almoço e entregarem o café da manhã. Bom, é isso aí. É o seguinte, essa semana, você está vendo que as coisas estão um pouco diferentes. Amanhã, terça-feira, nós vamos manter a entrevista do Geninho no ar. Sim. Graças a Deus, você clica lá, se inscreve. A entrevista do Geninho está com um sucesso legal. A gente vai manter ela essa semana e na semana que vem vamos mudá-la novamente. Vai voltar tudo ao normal. Apenas porque tivemos feriado, tudo é chato, deixar o nosso querido Geninho, deixa ele acumular pontos. Isso. Então, views. Ok? Combinado? Okay. Combinado. Agora, se eu falei que o Corinthians precisa dar as mãos à realidade, eu vou contar um negócio para você, Quartarolo. Hoje, quando eu abri a internet para pegar e ver as informações dos clubes, eu fiquei em estado de choque. Ok. Por quê? Porque o presidente do Santos, o senhor Andrés Rueda, que eu passarei a chamá-lo de pagador de promessas, porque ele está pagando o que prometeram pagar. Trem pagador, né? Um pagador de promessas, Andrés Rueda, fez uma entrevista coletiva, daquelas entrevistas coletivas que só o Andrés Rueda consegue fazer. Burocrata. É uma coletiva para fazer uma denúncia. E aqui uma denúncia grave. Sim. Segundo o presidente do Santos, o pagador de promessas, Andrés Rueda, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, um funcionário do clube dele tentou subornar uma jogadora do Bragantino numa partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O que já é estarrecedor. Sim. O dirigente, que é o presidente do clube, não revelou o nome
do sujeito. Mas disse que o cara foi demitido. É só procurar quem foi demitido há pouco tempo. Não, peraí. Não, a lógica eu sei, Quartarolo, mas o cara não dá o nome do. Fazer a denúncia sem dizer quem foi. Ok? É como acusar alguém de assassinato. Mataram o cara. Cadê o corpo? Mas você sabe quem foi? Até sei, mas já resolvi, já demiti o cara. Não, peraí. O cara cometeu um crime. Não dá para encobrir crime. E mais, né, Seródio? Isso aí é coisa para o tribunal e para a polícia, né? Sim, mas como o presidente do Santos, ele não pode encobrir ninguém. Não, mas então, se ele denunciou... Ele estava de acordo com a tal do suborno? Não, pelo jeito não. O suborno foi feito com conhecimento da diretoria do Santos? Pelo jeito não. E é pelo jeito não, ele que tem, na hora de fazer o escarcéu, ele que vem aqui e chuta o balde. O que acontece é o seguinte, Seródio, esse tipo de denúncia, se ele quer fazer a denúncia para parecer bonzinho, mais honesto, mais transparente, ok, sem problema. Só que ele tem que denunciar isso diretamente à Justiça Desportiva e à polícia. Não, eu acho que está certo falar para o povo. Sim, mas não, eu acho... Lá em Roma, Quartarolo, quando César invadia, vinha o orador e o amável, honorável César acaba de conquistar a Gália. E perdeu a Gália. Vai dar grãos de milho para todas as galinhas do paraíso. Pronto. De Roma. Até aí... Eu entendi o que você falou, Seródio, mas eu acho que aí também faz parte de uma situação que eu vou falar para você. Eu acho que às vezes falta assessoria. O cara fala, vai lá e fala do fato, porque daí você já mostrou que não está concordando, que você já demitiu. Ou seja, eu fiz a minha parte, mas não fez. Não fez, porque se houve isso, e se for confirmado, comprovado, ele tem que denunciar as autoridades competentes. Se essas autoridades... Vai ser pior. Você viu a entrevista inteira? Não, aí que está. Ficou pior. Se realmente comprovada, embora ele possa não ter culpa, ele vai se defender, a diretoria vai se defender, o clube, a entidade se defende através do presidente, que circunstancialmente hoje é ele, mas haverá pena ao Santos também, com certeza. Sim, mas ficou pior na coletiva. Sabe o que ele falou? Que ele levantou dúvida sobre a participação da arbitragem nesse esquema. Até porque tem uma foto de uma dama com parece que um envelope, e essa dama está sendo investigada. E esse tal funcionário do clube, o que o presidente pagador de promessas, Andrés Rueda, não especificou o nome do acusado, teria entregue o tal de envelope para a quarta árbitra da partida. Duvido que foi correr elegante. Eu duvido. Tá certo? É festa junina. Quem sabe o cara mandou um correio elegante para a moça? Não. Pode ser. Não foi. Mas também, viu? Pelo rebu que está dando, correio elegante não foi. Bom, eu acho que é caso de polícia e também da Justiça Desportiva. Não dá mais para discutir de outra forma. Não dá para ficar dando explicação e falando, não foi bem comigo, eu já resolvi o meu lado, agora vocês resolvam aí. Não é assim que vai acontecer e não deveria acontecer, se bem que nós estamos no Brasil, né, Seródio? Mas isso está acontecendo à luz do dia, com o Santos Futebol Clube, uma das instituições mais respeitadas do futebol brasileiro, até porque foi o berço esplêndido do Rei Pelé. Sim. Numa administração que, até o momento, é apenas a pagadora de promessas, e está levantando suspeita de todos os tipos. Suspeita de funcionário tentando subornar jogadora, suspeita de funcionário tentando subornar arbitragem. Eu quero só lembrar você, meu amigo Quartarolo, que no Campeonato Paulista das divisões escondidas, porque você sabe que Série A1 é uma coisa, Série A2 é outra, e depois vem a baba. Tem gol contra acontecendo de bicicleta. Detalhe, gol contra. O Rony está tentando fazer a favor há tanto tempo e não consegue. Os caras estão fazendo gol contra de bicicleta. Não, mas isso e aí é problema. Vem o presidente do Santos em denunciar esquema de suborno no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Mas, Seródio, a gente não pode ser inocente e achar que
não tem problema também de atitude ética criminosa nesse segmento. O futebol também tem. Eu não quero ser inocente, eu não quero ser trouxa. Mas você não está sendo. Você está O dando cara informação que denuncia esquema de suborno e que sabe nome, tem que vir à tona, tem que contar tudo, amigo. Mas ele vai ser cobrado por isso, Seródio. Ele vai eu ser estou cobrado. cobrando. Eu espero. Ele vai ser cobrado, pelo menos, pelas autoridades que devem cobrar. Hoje, por exemplo, a Justiça Desportiva, a própria Polícia, Ministério Público, tem que procurar o senhor Rueda e falar: senhor Rueda, vamos esclarecer isso aqui, para ver até onde vai e até onde foi. E buscar realmente puxar aquele cordãozinho que desenrola tudo, sabe? Porque não é um só, né? Esse tipo de coisa não é um só. Eu acho que tem que jogar o papel higiênico aberto, porque, Quartarolo, vamos supor que esse indivíduo que foi demitido, pode ser que no mesmo dia o seu Rueda, o pagador de promessa, demitiu 2 caras. Vai ficar suspeita em alguém indevidamente. Começa daí. Mas isso, Seródio, é uma coisa é um problema que você pode ter consequência desse nível, mas ao mesmo tempo dá para esclarecer. Se o seu Rueda demitiu esse cara aí por justa causa? Eu não sei. Vai ter que esclarecer. Vai ter que esclarecer, Seródio. Só isso. Não adianta a gente ficar nem discutindo isso aqui, porque o que eu tinha para falar já mas tem que deixar claro para o povo que assim, a galinha bota ovo, mas o ovo sai da galinha. Sim, mas todo mundo já entendeu isso, Seródio. Agora, fazer o quê? Vamos esperar que as autoridades competentes resolvam a situação e deem sequência a um processo investigativo. Porque também não adianta vir numa coletiva e falar e não conseguir provar. Você sabe como é que é a vida. A gente vive o futebol há mais de 50 anos. Tem coisas que chegam para você, já chegou para mim, para tanta gente, e que você fala assim: caramba, não tem como provar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou divulgar, vou acabar eu sendo preso. Então, você tem que ter prova. Se ele demitir o cara, deve ter uma justificativa. Então, ele que responda por isso. Ele vai ser uma testemunha importantíssima nesse imbróglio todo. Agora, eu espero que o Ministério Público, a polícia e a Justiça Desportiva se mexam. Só isso. Eu acho que alguém falou para ele: vai lá e abre a boca antes que descubram. Tudo bem, Seródio, que seja assim. Mas se for por bem, que mal tem. É igual um cara que está querendo se reeleger falou que vai baixar a gasolina. Se baixar a gasolina, para mim vai ser ótimo. Tudo besteira. Estamos vivendo nesse submundo dos desnecessários. Isso que o Rueda fez é desnecessário. Aliás, gozado, né? Justamente o Andrés Rueda que recebe candidato na Vila Belmiro, né? Fazer o quê? Certo, ele gosta. Por falar em bagunça, Quartarolo, nós temos tempo aqui. Eu assisti o jogo Botafogo e Internacional. Sei que vocês sabem tudo que aconteceu no jogo. O tal do Sávio. Esse daí deviam arrancar, tapa o escudo FIFA. É irmão do Wilton. Sim, mas ele devia, hoje, se arrancar a tapa. Os dois são horríveis. Arranca o escudo FIFA a tapa. Porque o que ele fez, não é que ele é ruim, ele é tonto. O que aconteceu no começo do jogo, Quartarolo, primeiro, não foi pênalti. A bola bate no peito do sujeito e escorrega para a mão, como se o cara não tem como arrancar o braço fora. Eles acham que tem, né? Mas aí o VAR, indevidamente, o VAR que não pode ser acionado para lance interpretativo, e esse lance é interpretativo, chama o banana do seu Sávio para conversar, e o seu Sávio, além de dar um pênalti que ele não tinha dado, expulsa o jogador do Botafogo, expulsa o técnico do Botafogo e, para falar a verdade, ele só acendeu o estupim da M que viria mais tarde. Mas o maior problema, além da falta de competência e também de personalidade desse péssimo árbitro, e é de família, porque o irmão dele que vai para a Copa também é muito ruim, mas é muito ruim mesmo, para ficar mais ou menos, tem que melhorar muito. Ele também foi secundado pelo homem do VAR, o tal de Rafael Trace, que vem fazendo cagada no VAR há muito tempo e continua aí. E que está escalado, inclusive, para esse jogo no Morumbi agora, e foi tirado pelo Wilson Seneme ontem. É claro que todo mundo pediu, eu também pedi através, por favor, muda. Entrou o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é de São Paulo. Aliás,
é um clássico paulista, por que botar nego de fora para pitar, sei lá, botou o Daronco, tomara que esteja fazendo uma grande atuação. E o do Corinthians, o Wagner Hilley, é o mesmo que não deu aquele pênalti do Saravia sobre o Caleri no meio de semana, que todo mundo viu, ele não deu, ele não chamou o árbitro, falou, tem pênalti. E ontem ele inventou um pênalti, inventou e não interveio. Tem que avisar o árbitro, não houve a penalidade. E no lance do Goiás, que o Pedro Raul foi puxado pelo grande Bambu, ele também não entrou, não interferiu. Então dá a impressão que ele está com raiva porque foi tirado do campo, porque ele era um péssimo árbitro, e agora é árbitro de vídeo, fica ferrando o árbitro no campo. E o árbitro de campo, o tal de Braulio, muito ruim, muito fraco, também atrapalhou. Ou seja, a arbitragem nesse fim de semana foi um negócio asqueroso. O único lance que é discutível até hoje, discutido no caso, mas que eu acho que o árbitro acertou, foi o do pênalti do Luiz Flávio de Oliveira, que deu lá para o Atlético Paranaense. O goleiro imprudente acerta, errou a bola, acertou a cabeça do jogador. Então, pênalti, não tem o que discutir. Mas, olha, foi um final de semana tristíssimo para o futebol brasileiro. Está explicado, mais uma vez, porque nós perdemos para o VAR do Marrocos, da Venezuela, da Mongólia, do Tibete. Esses vão para a Copa do Mundo, o nosso não vai. A FIFA não aceitou o Rafael Traz e o Hilley para a Copa do Mundo. Está certa. Eu avisei. Eu sei. Procura no nosso site, você vai ver lá eu falando, VAR brasileiro. Pedro Carneiro. Pedro Carneiro. O genial Chico Anísio já tinha dado a dica. Primeiro, o VAR aqui é utilizado como corporativismo da comissão de arbitragem. Querem tanto evitar a cagada que sentam no pinico. Isso, se não for detalhar as mazelas. Nós vamos destruir o VAR. Parece que a intenção é essa. Certeza. 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 Que hora que descobrirem no mundo o que andam fazendo com o VAR aqui... Não, aqui é um VAR à parte, é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Eles querem apitar o jogo. Tem em outros lugares também, viu, Portorola? Não, mas aqui é demais. Aqui é uma você quer queira, quer não, né, Serol? O futebol brasileiro é uma liga importante ainda. Sim, mas escuta, o bem-amado, como que é o nome dele, o novo presidente da CBF, baiano? Ai, não lembro. O Genival baiano lá. O bem-amado, que veio para salvar, na véspera da Copa do Mundo, mudou a comissão de arbitragem, disse que ia ser uma revolução. Meu Deus do céu! Não, e está lá o CNM, que é um cara que foi um árbitro bom, né? Sim, mas Quartarolo, do jeito que está, o bem-amado está querendo arrumar defunto para inaugurar o cemitério, hein? Vai conseguir, né? Acho que vai. É Edinaldo Rodrigues o nome dele. Edinaldo? Ô, bem-amado, acorda Edinardo, é o pavão misterioso, é o Edinardo. Ô, você está querendo arrumar defunto para inaugurar cemitério, hein, cara? Tá difícil, hein? Tá feia a coisa. Bom, Quartarolo, hoje nós já temos bronca de sobra. Bronca no Corinthians, bronca no Santos, bronca no bem-amado, bronca na arbitragem. Estamos de mau humor. Tudo de mau humor. Mas boa semana, viu, senhora? A semana começa bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Essa semana, infelizmente, por causa do Clássico São Paulo e com o Palmeiras, nós estamos fazendo esse programa um pouco mais curto, apenas para você ficar bem informado. Vi depois do jogo. Tira sarro lá se o São Paulo conseguiu vencer do Palmeiras, porque eu não duvido. Eu, como São Paulino, estou de férias, só volto. Depois da trilogia. Depois da Católica. Tá bom. Tá bom? Quartarolo, vamos dar um beijo em todo mundo. Lembrando, essa semana a entrevista do Geninho vai continuar. Sim. Porque tem clássico, teve feriado, não vamos prejudicar o Geninho, que é um cara fantástico, vamos deixar ele ganhar, viu? E a partir da semana que vem volta tudo ao normal. Tudo bem, então, Quartarolo? Combinado assim? Combinado, como diria minha netinha. Combinado, vovô, combinado. Então dá um beijo, vovô, dá um beijo em todo mundo aí. Pode deixar, vovô babão. Um abraço, gente, boa sorte, boa semana. Espero que o próximo programa, sexta-feira, seja mais light, com assuntos bem-humorados, mas menos críticos do que dessa semana. Eu não acredito muito, porque a coisa está piorando ao invés de melhorar. Um abraço, Seródio, boa semana.
Um beijo para todos vocês. Ô, Cedral, ô, bem-amado, você não está querendo arrumar defunto para inaugurar cemitério, não, né? É Edinardo, é o pavô misterioso. Edinardo, oh, um beijo para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Até Tchau, mais. tchau. Abraço, Herói. Abraço a vocês. Clica lá.